Olá, alunos do curso de formação de professores da Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar o nosso primeiro módulo. Na apostila, na introdução, tem sobre a vocação do professor. Não vamos fazer essa abordagem em sala de aula, mas uma leitura em casa será necessária. O tema desse primeiro módulo é ensinar para a maturidade espiritual. Vamos tomar por base o livro de P.R. Dawes, Introdução à Educação Cristã, Ensino e Crescimento. Esse livro servirá de base para as nossas aulas desse primeiro módulo. Falaremos agora sobre os ministérios educacionais. Veja aí na tela. Ministérios educacionais gastam ampla soma de energia nas igrejas. Muitas pessoas estão envolvidas com seu tempo e com a sua força para o Ministério da Educação. E também podemos ver que dentro da igreja se consome um grande espaço de recursos físicos para que o Ministério da Educação aconteça dentro da igreja. Vamos ver agora como a liderança vê o Ministério de Ensino na igreja. Toda a liderança da igreja é unânime em afirmar que a educação cristã é importante na igreja. Mas isso não reduz as frustrações da liderança de uma forma geral, dos professores de uma forma particular e também dos alunos, porque sempre tem alguma coisa que traz um nível de frustração a todos esses envolvidos no Ministério da Educação. O que eles pensam do material didático? Veja aí na sua tela. Os professores, de uma grande forma geral, acham que os materiais curriculares não são propícios para a vida dos seus alunos e também esses materiais às vezes fazem exigências que são difíceis de o professor atender essas exigências. E os líderes, por sua vez, olham como os resultados sendo negativos, tamanho gasto de energia e até de dinheiro, e que frequentemente não resulta em uma transformação de vida dessas pessoas que estão na escola, então estão sendo envolvidos pelo Ministério da Educação. E os alunos consideram muitas vezes o ensino sem inspiração, e algumas vezes eles dizem que até a aula é interessante, mas não traz um assunto de abordagem do dia a dia, daquilo que eles estão precisando ouvir, das suas necessidades. Vamos ver agora a posição da liderança de hoje em relação à Escola Bíblica Dominical. Na parte superior do slide, aí na tela, você está vendo uma flecha que tem no meio a sigla EBD. A sigla EBD significa Escola Bíblica Dominical. E do lado direito você está vendo a palavra falência. É que muitas pessoas já declararam falência da Escola Bíblica Dominical, entendendo que ela está ultrapassada e ela é desnecessária para os nossos dias. No entanto, do lado direito vocês veem a palavra revitalização. Por nós entendermos que o ministério de ensino na igreja é de fundamental importância para a edificação das pessoas no conhecimento da palavra de Deus, para o seu crescimento espiritual, para a sua maturidade espiritual, então nós propomos neste curso para que todos juntos nós lutemos pela revitalização da Escola Bíblica Dominical. Vejamos agora qual a proposta deste curso para se estudar a educação cristã. Na parte inferior do slide, aí na tela, você vê as flechas e no meio a sigla EDC. A sigla EDC significa Educação Cristã. E o propósito do nosso curso é fazer uma filosofia de educação cristã que seja guiado tanto pela teologia quanto pelas ciências sociais. Entendemos, portanto, que essas são relevantes à tarefa de educar pessoas para a maturidade espiritual. Portanto, tem pessoas que acham que essas abordagens das ciências sociais são abordagens seculares
e essas abordagens vai desfocar a abordagem bíblica. Nós não entendemos assim, entendemos que uma visão de educação cristã vê como válido tanto a ciência social como a teologia. Vamos fazer agora uma abordagem do ensino olhando pelas lentes da palavra de Deus. P.R. Dawes, no seu livro Ensino e Crescimento, mostra para nós um esquema bastante interessante. Na parte superior desse esquema, quando você olha aí na tela, você vê Deus como fonte de toda a revelação. Nós chamamos essa parte de a parte da metafísica. O que significa metafísica? Metafísica significa além do físico, ou seja, Deus está acima de todas as coisas. Deus é infinito. Deus criou todas as coisas. Ele subsiste por si mesmo. E Deus, na sua grandeza e na sua sabedoria, Ele se revelou para nós. E conforme você olha no esquema, do lado esquerdo você vê a criação. Então Deus está se revelando através da sua criação. Chamamos isso de revelação geral. Do lado direito, você vê a palavra de Deus. Isto é, Deus também se revela pela sua palavra e chamamos isso de revelação especial. E se Deus é um Deus que subsiste por si mesmo, nós também entendemos que no plano metafísico ele é infinito e também as suas ações, os seus intentos, não tem erro, ele é 100% verdadeiro. E como se dá o conhecimento do ser humano em relação às revelações de Deus? Na parte inferior do slide, você vê aí na sua tela o aprendizado humano. O aprendizado humano ele se dá no campo do epistemológico. O que é epistemologia? Epistemologia é o esforço do ser humano na busca do conhecimento. E o ser humano, para conhecer as revelações de Deus, ele empreende a teologia para conhecer a palavra de Deus, a revelação especial de Deus. E a teologia, ela segue as regras da hermenêutica, as regras da lógica, as regras da exegese. A teologia, como é feita pelo homem, e o homem é passivo de erro, então as teologias podem ter falhas. As teologias não são 100% certas. A palavra de Deus é infalível, porque Deus está no plano metafísico e Ele é um ser completo, Ele é um ser que subsiste por si mesmo e a sua palavra não pode ter erros, ela é infalível. Mas as teologias, elas são passíveis de erro. Do mesmo modo, o ser humano, para buscar o conhecimento da criação, principalmente o homem, o ser humano, como a coroa da criação de Deus, o homem faz as ciências sociais. O homem busca, através da ciência social, o conhecimento da revelação geral de Deus. E nas ciências sociais, segue a regra do questionamento científico, das regras da pesquisa científica. E é claro que as ciências sociais também estão passíveis de erro, porque elas são busca do ser humano para tentar compreender a criação geral de Deus e principalmente conhecer o homem, de que forma Deus criou o ser humano para que ele aprenda as coisas de Deus. E o que essa visão bíblica tem a ver com a educação cristã no nosso ensino na igreja? P.R. Dawes, em seu livro Ensino e Crescimento, vai dizer que a educação cristã deve ser guiada por uma visão de mundo que valoriza tanto a revelação geral quanto a revelação especial. Por exemplo, questões claramente teológicas, como a natureza da maturidade espiritual, claro que devem ser consideradas a partir de uma base teológica, mas questões a respeito das funções normais do ser humano, tal como de que modo as pessoas aprendem,
devem ser abordados de um ponto de vista científico, ou seja, deve ser abordado pelas ciências sociais. É bom lembrar ainda que ciências sociais é o conjunto de disciplinas da psicologia, da filosofia e da educação. Vamos conversar agora sobre o propósito da educação cristã. O Ministério Educacional tem como finalidade levar crentes à maturidade espiritual. E conforme você vê no slide aí na tela, 3 focos são fundamentais nesse ministério de ensino. O primeiro deles é servir a igreja com seu ensino. O segundo é educar cristãos. Como diz P.R. Dawes, a educação cristã começa aonde termina a evangelização, ajudando crentes a crescer na fé. Muitos ministérios educacionais, como a Escola Bíblica Dominical e outros ministérios de ensino, têm levado pessoas a conhecer Jesus, mas o foco principal da educação cristã é edificar aqueles que já conhecem a Jesus, porque uma vez eles edificados, vão evangelizar outros para que outros conheçam a pessoa de Jesus Cristo. E por fim, nós vamos ver o último foco, educar com o conceito de fé. Entendemos que muitas pessoas acham que maturidade espiritual é conhecer a Bíblia de capa a capa, é citar versículo de cor. Outros, porém, entendem que maturidade espiritual é valorizar o louvor na igreja, e por aí vai, várias outras mentalidades a respeito de maturidade espiritual. Mas a própria Bíblia fala a respeito de metáforas que trazem luz ao conhecimento do crescimento da maturidade espiritual. Mas nós entendemos que educar pelo conceito de fé é essencial para valorizar essa maturidade espiritual. Jesus elogiava onde encontrava fé, mas Jesus também censurava onde faltava a fé. E a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, o termo fé é de fundamental importância para nós descrevermos o que é maturidade espiritual. Vamos estudar agora sobre os modos da fé. Se você estudar com cuidado a palavra de Deus, você vai perceber que a fé está abordada na palavra de Deus de 3 modos diferentes. Mas esses 3 modos diferentes estão conectados uns aos outros. Esses 3 elementos da fé, ou esses 3 aspectos da fé, são o cognitivo, o afetivo e o volitivo. Veja o que é o cognitivo. O cognitivo é o aspecto intelectual da fé. Isso significa que nós devemos crer em certas coisas que são verdades. Não basta você crer, é preciso que você saiba em que você crê. E no caso da educação cristã, nos leva a crer no Deus que é Deus vivo e verdadeiro e na sua palavra que é verdade. A educação cristã é um ministério que ajuda as pessoas a crescer na sua fé, e por isso ela deve estar interessado também no conteúdo desta fé. Vamos falar agora sobre o afetivo. Outro aspecto da nossa fé é o afetivo, é o aspecto emocional da nossa fé. Conforme Deuteronômio 6,5 nos diz que devemos amar o nosso Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Não apenas devemos conhecer o conteúdo da nossa fé, mas devemos também colocar o nosso coração, a nossa emoção no conhecimento desse Deus maravilhoso. E como diz P.R. Dawes, o que uma pessoa crê é muito importante, mas o comprometimento de coração é igualmente importante. Ele diz ainda que o crente maduro terá um coração que ama a Deus, que se deleita em conhecê-lo e deseja agradá-lo de todas as maneiras. Não é possível falar de maturidade espiritual sem essas qualidades no coração, diz ele. E por isso também ele vai enfatizar que ministérios educacionais que ajudam as pessoas a crescerem na fé devem ajudar as pessoas a moverem o seu coração em direção a Deus.
Elas não devem somente entender a verdade, mas também serem capturados pela verdade, diz P.R. Dawes. Por isso, o volitivo é uma parte da fé importante que deve ser compreendido pelo educador cristão. O último aspecto é o volitivo. Veja aí na sua tela. O aspecto volitivo, como o próprio nome está dizendo, é a nossa vontade, o estilo de vida, o desejar obedecer a Deus. O próprio Senhor Jesus falou em Mateus 7, 21 a 23, que se a nossa fé não está sendo expressa em obediência, não é verdadeira de forma alguma. E por isso, educar as pessoas para a maturidade de fé, para a maturidade espiritual, é preciso também levar as pessoas a entender o volitivo. Não basta apenas ter uma fé de conteúdo, não basta apenas ter uma fé que se deleita com seu coração, expressando o seu relacionamento com Deus. É preciso também ter compromisso de obedecê-lo, é preciso ter o compromisso de estar fazendo a sua vontade. Para finalizar, vamos ver o que aprendemos nessa aula. Vimos nessa aula que educar é educar para o crescimento espiritual dos crentes. E para educar para o crescimento espiritual dos crentes, a fé é o caminho para o crescimento espiritual. E ainda, a fé envolve tanto a crença, que é o cognitivo, a alegria no coração, que é o relacional, e a vontade imensa de servir a Jesus, que é o volitivo. E também vimos ainda que Deus ordena-nos a ensinar e ajudar os outros a amadurecerem na fé. E por fim, devemos entender como Deus criou as pessoas para aprenderem. Muito obrigado e esperamos vocês na próxima aula. Até lá!